escola pequena? Nossa, eu era uma criança muito terrível, digamos assim. Muito terrível. Eu gostava muito de estudar, sempre gostei muito de estudar. E quando eu precisei abandonar a escola por conta dos processos de violência que eu passei, foi uma coisa bem dolorosa, né? Tinha todo o contexto de dor, de outras questões, mas abandonar a escola era uma dor. Mas eu era muito espoleta, eu sempre fui muito pra frente, eu sempre falei muito, eu fazia tudo, eu tinha boas notas, mas as professoras sempre reclamavam de que fala muito. demais e tem uma coisa de liderança com a sala. Então vai instaurando caos. Vai instaurando esse caos. Era uma criança amada? Era uma criança amada. Era uma criança que fazia as coisas? Era uma criança que fazia as coisas. Mas era uma criança que era... Eu falava demais. Eu sou sagitariana com lua em gêmeos. Então, assim, eu falo. Amo me expressar. Amo falar. Mas eu era uma criança plena, feliz. Cresci num lar matriarcal. Minha mãe, minha avó, minhas tias, todas que Você sente que isso fez a diferença? Tipo, ser rodeada de mulheres? Porque Fez. eu sou um cara rodeado de mulheres na minha criação. E eu julgo que eu cresci diferente dos outros meninos, assim, os que cresceram perto de mim, por conta dessa casa com só mulher. É. Com você foi assim também? Totalmente. A força daquelas mulheres, o empenho daquelas mulheres, a educação daquelas mulheres, a história daquelas mulheres e aquele ambiente que as mulheres ensinavam todo dia. O que é viver mesmo, o que é fazer das tripas corações, o que é dar conta de uma série de demandas. Então, eu devo muito a essas mulheres. Eu devo muito à minha mãe, eu devo muito à minha avó, eu devo muito às minhas tias, porque elas me ensinaram muita coisa em vários viés, né? Me ensinaram muita coisa sobre mundo, me ensinaram muita coisa sobre relacionamento, me ensinaram muita coisa sobre vida. Desde sempre esses assuntos eram abordados ali? Sempre teve essa coisa, mas também eu acho que eu sempre fui uma criança que fui muito atenta. Ainda que não se falava muita coisa, eu lia muita coisa, eu captava muita coisa e eu pegava muita coisa. E eu não gostava muito de quando elas estavam reunidas, porque elas se encontravam na casa da minha avó. Minha avó fazia um cuscuz maravilhoso, que todo mundo amava. Minha avó é baiana, então fazia um cuscuz. Então no final do trabalho, elas eram todas empregadas domésticas, essas minhas tias. Então elas iam ali pra casa da minha avó. Chegavam ou de São Paulo, iam porque era em Francisco Morato, ou estavam trabalhando em alguma casa ali perto e se reuniam pra falar de novela, falar do programa que passava no rádio, do Eli Correia. Ai. Era o programa policial da época, não era? Não, era Não? o programa... Ai, programa de senhora, programa de tia. Ou ele corria aquele que fala, oi, gente! Exatamente. Puta que pariu, Eu velho! não conheço. E ele tinha um quadro, eu não lembro o nome do programa, não vou lembrar o nome do programa, mas ele tinha um quadro chamado Cartas pra Você. E ele lia cartas que as ouvintes mandavam. E essas cartas sempre eram histórias muito emotivas, eram histórias ou espiritualizadas, tinha toda uma... E elas gostavam de se encontrar pra falar de como foi as cartas do E programa. você assistia na época? Era de rádio, eu escutava com a minha avó. Inclusive, quando eu me tornei vereadora, o Eli Correias era vereador também, na mesma legislatura que a minha. Nossa, mandou livros pra minha avó, mandou cartinha, escreveu coisas, porque a minha avó era... morreu. Morreu. LGBTQIA+, reproduz no Brasil, que é ter sido hostilizada, agredida em intervalo, uma série de... Não, era um ambiente extremamente confortável. Não era o pior dos mundos, porque eu tinha muito essa coisa de liderança mesmo, então eu afrontava, eu me fazia máfia com diretora, Mexer com você vice-diretora. era um problema. É, porque eu era amiga de professora, eu ia pra escola em dia de eleição pra ficar lá com os professores. Nossa Tipo, dia de Senhora. eleição, vou vir ficar aqui. Eu fui Olha que biblioteca... aparecida. Eu sempre fui muito aparecida. Mas então, Eu sempre o fui. bullying com você não rolou, você não aceitava muito? Não aceitava, rolou muito bullying, mas não chegava a ter episódios de violência, assim, de ser agredida, de apanhar na escola, de fazerem muita chacota. Ridicularizavam, faziam piada, faziam gracinha, mas eu também ridicularizava o triplo. Ah, é? Então vamos lá. Então já que é pra fazer gracinha, vamos fazer Vamos gracinha. descer o nível. Porque eu sei ser engraçada. Então aquilo me criava um certo Tipo, não refúgio. vamos mexer com ela, que ela sabe, ela é respondona. Ela vai é vir. boca dura, ela é baixa, ela faz chorar, porque ela vai na ferida. Mas isso eu era o cão. era pra, acho que uma autodefesa também, Era né? uma autodefesa, mas eu confesso que em algum lugar eu também me divertia. É, né? Tinha um prazer em falar, agora eu tô me vingando, agora você não tem como me responder o que eu tô te falando? Sim. Agora você, então tá bom. E comecei depois de isso, né, pensando ali, quarta, quinta, sexta série. Quando a coisa você vai crescendo mais, oitavo ano, primeiro ano, ensino médio e tudo mais, é uma coisa diferente, porque já começa uma outra tônica, né? Tem a tônica do romance, tem a tônica do ir atrás da escola pra dar beijinho. Atrás da quadra, né? Exatamente, atrás da quadra. Que aí é um ambiente que realmente vai ficando insustentável, insuportável. Por quê? As pessoas criam uma expectativa de quem você deve beijar. Você não quer beijar as pessoas que dizem que você deve beijar. E as pessoas que você quer beijar estão fazendo piada de você, estão rindo de você, estão ridicularizando você. Então eu passei a ser bibliotecária voluntária. E eu fui bibliotecária voluntária durante anos.
vivindas da minha escola. Porque aí eu ia pra dentro da biblioteca, Ficava lá. ficava com os Era o seu livros, mundo. era meu mundo. Eu tinha um lugar de poder, de autoridade, então tinha que falar com a diretora, que precisava de coisas Que pra livro que você biblioteca. quer? É, exatamente. Vou ver pra você se tem. Exatamente. Na verdade, ninguém me tirou da escola. Como eu não tinha estabilidade em casa, como eu fui expulsa algumas vezes de casa e tinha que ir para os lugares sem ter muito para onde ir, sem ter muito onde ficar, já precisei dormir na praça, né, dentro de coreto. Isso você etc. com 14 anos. 14, 15 anos. É uma lacuna, porque como esse episódio é muito denso e aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo, eu sempre fico buscando fotos nas redes sociais, alguma coisa de algum momento para criar de fato o lastro exato da memória, um momento exato que aconteceu. Então porque flutua entre 14 e 16 anos, né, nessa faixa etária. E aí eu não ia mais à escola. E aí um dado momento eu mudei de escola. E aí essa mudança de escola, eu fui para uma escola que foi muito hostil. Né, uma escola que não me recepcionou muito bem. E eu já estava sendo muito hostilizada na minha casa. Eu já estava tendo que me virar muitas vezes. Também fugia muitas vezes. Porque às vezes eu também pegava uma muda de roupa, jogava pela janela. A gente sempre morou no CDHU desde que minha mãe foi pro interior, né? Então eu jogava debaixo da janela, a gente morava no primeiro andar, jogava, saía, pegava e ia pra uma vizinha falar, tipo, ai, minha mãe pediu R$20 emprestado, nananã, e pegava esse dinheiro e fugia pra Francisco Morato. Porque a gente cresceu em Francisco Morato, né? Minha família é de Francisco Morato. E ia pra lá pra ficar na casa de uma tia, aonde eu podia ser eu. Onde não tinha agressão, não tinha roupa sendo rasgada, sendo queimada, não tinha uma série de violências que aconteciam naquele contexto. Nessas idas e vindas, eu não ia mais à escola. Porque aí eu já não tinha mais a minha casa, eu já tinha saído de fato da minha casa, não tinha muito pra onde ficar, não tinha muito paradeiro, não tinha trabalho, não tinha nada e rapidamente fui absorvida pela prostituição. Então eu começo a prostituição muito cedo, nessa faixa, 14, 15 anos de idade. E ali eu começo a conhecer pessoas, a conhecer meninas, e a me desenvolver, e a trabalhar na rua, e a ficar... E não volto mais pra minha casa, e aí também não volto mais pra escola. Porque aí eu já tinha uma aparência que era muito hostil quando eu ia à escola, né? A maneira como eu me vestia, a maneira como eu me apresentava socialmente, era muito hostil na minha casa, então eu não tinha lugar, assim. E o único lugar que eu tinha, que eu havia encontrado, era com essas meninas que também já tinham sido expulsas de casas, que também já tinham abandonado. A rua mesmo. Só que me dava uma garantia de eu não ter que morar na rua. De eu não precisar dormir na rua. Então eu trabalhava na rua e aí eu podia ir ou pra casa de uma amiga ou pra um hotel social. Vestir é bicho de noite. Não pode andar à luz do dia, não pode circular pela luz do dia. Né? E é uma herança muito. Na ditadura, se andava à luz do dia, era torturada, era presa, apanhava, ia pra delegacia sem saber por quê, tinha que se cortar de gilete inteira pra não ser pega pelos policiais porque tinham medo daquela paranoia do HIV/AIDS, então elas mesmas se mutilavam pra não serem pegas pela polícia. Ou para serem soltas, né? Porque já estavam há muitos dias presas, sem nenhum tipo de crime, sem nenhuma alegação, então começavam a se cortar, e isso é da história do movimento. Mas tinha, depois da ditadura, que eu sou pós-ditadura, tem esse processo de que a gente, quando saía de dia na rua, a gente se sentia completamente agredida. Era como se a gente estivesse ofendendo as pessoas. Então a gente criava um lugar de tipo assim, não, eu saio à noite, e aí eu tinha uma amiga que só gostava de sair tipo assim, madrugada. Mais à noite possível. Meia-noite, 1h da manhã, e eu falava, gente, mas isso daí muita gente já rodou, tem muita gente que já foi dormir, tem muito pai de família que já tá com a sua família essa hora. A gente tem que pegar o horário... Esse dinheiro aí, exato, a gente tem que pegar esse horário mais cedo, menina. Só que ela tinha essa coisa, enfim, quando eu ficava com ela, eu ia com ela, porque era essa questão mesmo de se sentir, como eu entro num shopping, como eu entro numa loja, como eu sou tratada nesse lugar. E eu acho que, obviamente, que hoje há ainda muito preconceito, mas há uma quebra muito gigante, Sim. porque a gente tem pessoas trans ocupando lugares de destaque na sociedade, com relevância social, desfazendo um pouco desse olhar preconceituoso e discriminatório, como se a gente só pudesse existir nos guetos, nas vielas e nas esquinas. Mas eu sou jovem, não sou uma mãe importante, porque quando a minha mãe me resgata... Teve esse dia? Teve esse momento, Se né? você puder compartilhar pra gente. Ela fala, eu não me lembro muito bem, mas ela conta que, tipo, eu fui na casa dela, porque eu aparecia na casa da minha mãe, esporadicamente, né? Pra ver as minhas irmãs, porque minhas irmãs nasceram e eu que cuidava das minhas irmãs, pra minha mãe poder trabalhar. Eu que em festa do Dia dos Pais, festa do Dia das Mães, festa junina, colocava na perua, tirava da perua. Mãe dois, como acontece nas famílias desse país, né? Sim. Filha mais velha, a mãe precisa trabalhar, arrimo de família, não importa.
importa, que tem 9, 10 anos, precisa ajudar pra poder fazer as coisas. E eu sempre ajudei desde que as minhas irmãs nasceram. A minha irmã mais nova nasceu com a clavícula deslocada, e eu lembro que era toda uma questão de cuidado e etc. E ela fala que um dia eu fui na casa dela e falei que precisava voltar, ou ela me chamou pra voltar e etc. E a partir daquele momento, a gente começou então a se reconectar. Mas isso se dá porque ela, numa oração na madrugada com Deus, diz que ouve de fato, né? Não mais conduzidas pelos discursos religiosos, mas diz que se conecta verdadeiramente com Deus, e Deus fala para ela que não é isso que eu quero, essa não é a minha verdade, essa não é a minha religião. Se você não sabe onde está a sua filha, como está a sua filha, quem é que vai saber? Como pode uma mãe abandonar uma filha? E ela diz que ela tem essa conversa com Deus. E ao ter essa conversa com Deus, é como se uma nuvem cinza saísse dos olhos dela e ela enxergasse a vida e a realidade, as coisas que estavam acontecendo por uma outra lente. E é como se ela tivesse voltado de um sono profundo, sabe? E ela tem uma frase que é muito bonita, que ela diz: se eu pudesse te colocar de volta no meu útero, para que você não passasse por todas as coisas que você passou, eu faria. Não tem como voltar pro útero. Mas eu acho que ela conseguiu, de alguma maneira, ir reparando isso, e a partir dessa reparação, criando possibilidades para que eu fosse para outros lugares. Porque aí eu volto para casa, eu tenho, acho que assim, começando pela minha paciência. Eu não tenho muita paciência, as coisas são para agora. Eu tenho pressa. As pessoas às vezes ficam dizendo: ela só grita, ela fala com uma indignação, sim, uma indignação de quem conhece a miséria, uma indignação de quem tem pressa para que as coisas sejam diferentes, uma indignação de quem olha para o mundo e diz: por que vocês estão tratando pessoas desta maneira? Qual é o crime que nós cometemos? Por que nós não merecemos ser amada? Por que nós não merecemos ser acolhida por nossas mães, por nossos pais? Por que nós precisamos só ter um caminho na vida, e esse caminho ser a prostituição, a criminalidade? Por que a gente não pode mais? Quem disse que nós estamos presa nessa limitação? Então, quando você vê a miséria, a desigualdade, a violência muito de perto, da maneira como eu vi, muitas coisas em você são transformadas, né? E muitas coisas também são endurecidas, né? Uma dificuldade de se vulnerabilizar, porque a rua te ensina que não dá pra ser vulnerável. Ficou difícil chorar. Ficou difícil chorar. Se você é vulnerável aqui, eles vão te matar. A sua vulnerabilidade não vai despertar empatia. Alguém vir aqui, vai te acolher, te pegar no colo. Eles vão ver que você tá frágil, E isso vai endurecendo, né? Um lugar de você não ir se humanizando. E aí, obviamente, que depois eu faço terapia até hoje, né? Passo por esse processo terapêutico para buscar me entender no mundo, entender o que é meu, entender o que é trauma, entender o que faz bem e o que faz mal, porque tem muitas coisas desses episódios de violência que eu entendo que me forjaram uma mulher forte, assim. Eu falo, uau, eu não precisava ter passado, mas já que eu passei, eu aprendi muita coisa. E tem uma coisa que sempre quando eu digo, as pessoas ficam assim: como assim? Eu fui feliz. Eu fui feliz. Eu não ficava resmungando, choramingando, me lamentando. Eu ia, tem que ir pra rua? Eu vou pra rua. Tem que dormir aqui? Eu vou dormir aqui. E tá tudo zen. Tá ótimo. Eu tinha os meus momentos de vulnerabilidade, eu tinha os meus momentos, mas isso não me dominou. Não me fez uma pessoa amarga, não me fez uma pessoa prostrada. Muito pelo contrário. Eu penosa, sem nada, lascada, sem um centavo, ia pra minha avenida feliz, cantava, botava musiquinha no meu celular, e ali fazia amizade, ali vivia, porque eu entendi que não tinha muito o que fazer. E o meu cérebro teve essa capacidade, essa condição que é do meu cérebro. Outras pessoas não enfrentam essas realidades da maneira como eu enfrentei, de entender como é que você se diverte nesse processo. Como é que você brinca nesse processo? Como é que você faz amizades? Como é que você vai pro rolê? Como é que você fica louca? Como é que você vive a vida? Como é que você se joga e absorve muita coisa da vida para que depois você possa devolver para a vida de algum... Universidade Federal de São Carlos, cursar gerontologia. Na verdade, eu fui primeiro fazer cursinho para vestibular. Tinha começado um romance, nananã, aí fui para lá com um menino que era estudante de lá, e fiquei, comecei um cursinho vestibular na Federal de São Carlos, depois entrei no curso de gerontologia, e na universidade, mesmo antes de ser aluna... O que se estuda em gerontologia? As ciências do envelhecimento, diferente da geriatria. A geriatria é clínica, então você vai no consultório, o geriatra te olha, fala o que você tem. Por que você escolheu esse curso?
Porque Eu vou pra isso. Eu vou esse. Porque eu queria estudar o processo de envelhecimento da população negra e das pessoas trans. O Brasil, a população trans tem uma expectativa de vida de 35 anos de idade apenas. Quem passa dessa expectativa de vida vai pra onde? Não tem família, tem uma série de hormônios que usaram sintético durante toda a vida, muito uso de tabaco, drogas, etc. A população negra que já tem, por exemplo, anemia falciforme, que é uma realidade específica da raça, tem a questão que tinha um estudo na época, quando eu estava escolhendo o curso, que havia sido publicado por uma organização internacional que mostrava o risco dos produtos domésticos nas empregadas domésticas que não faziam uso de luva, de máscara, colocava cândida, ligava vapor no chuveiro de banheiro para lavar e aquilo subia. Então tinha esse olhar, e a maioria das mulheres que estão nesse trabalho são mulheres negras. E eu pensava, como é o envelhecimento da população trans? Como é o envelhecimento da população negra? Para onde vai? Quais são essas ILSPIs, que antigamente eram os asilos, mas hoje se chama Instituição de Longa Permanência, que essas tem para pessoas LGBT? As pessoas trans têm esse espaço de acolhimento? Como se dá? Então não tinha muito essa pesquisa acadêmica sobre esses temas, né? Eu falei, sério? Eu? Nossa, você é ótimo. Porque aí todo mundo já gostava de mim. As pessoas já me tinham como uma representante LGBT. Porque eu ia pro Zata, eu ia pra marcha, eu subia em caminhão, eu botava o dedo na ferida, eu gritava. Eu já tinha feito cursinho no interior. Já era muito militante. Eu tinha uma causa, né? Eu não tinha um partido, eu não tinha um lado, né, ideológico dos espectros políticos, mas eu tinha uma causa, eu tinha uma dor que me movia. Parece que isso até seduz mais, né? Parece que a galera, quando vê alguém que ainda não tem um partido, só tem a causa, fala assim, nossa, eu acredito muito, tá muito puro isso aqui, né? Exato, exato. E tinha muito essa causa e era muito legítima. Porque, tipo assim, era minha vida. Minha causa era minha vida, que quando eu contava, centenas de milhares de milhões de pessoas se identificavam com aquilo e a gente ia criando ali um exército. Aí eu falei... Não queria, relutei muito, mas um amigo que hoje, inclusive, é meu coordenador político, Gabriel, que fez essa conversa e toda essa sedução na minha cabeça, uma pessoa ótima, né? Tem um poder de persuasão incrível, mas com bons argumentos, me convenceu. E aí eu falei, ok, vou entrar na minha leitura, furada. Ixi. Li como uma furada. E estava certa, porque foi uma furada no futuro. Mas eu achava que era uma furada que não ia dar em nada. Era uma furada que ia morrer na tentativa. Uma experiência. Eu falei, é uma bobeira. Isso daí a coisa vai... Tá bom, vamos juntar uma trans, uma pessoa indígena, um professor, uma pessoa negra, vários espectros, mas aí também na hora de fazer essa coleta, essa pescada, vamos pegar também uma racista, vamos pegar também uma transfóbica. Você perceber... Não se deram conta, né, de que tava trazendo no mesmo bojo um monte de gente ruim, que não prestava. E aí fizeram... Eu confesso que eu fazia, assim, uma campanha bem... Não era uma campanha, que depois eu me tornei política de verdade, fiz campanhas reais, me tornei a mulher mais bem votada do Brasil depois na eleição seguinte, que foi uma campanha de fato. Ali era assim, tá, vou nesse lugar. Eu não acreditava que ia dar certo. Pra vocês terem uma ideia, quando apurou o resultado, eu estava dormindo. Eu fui acordada pra dizer, amor, elegeu. Aí eu acordei meio assim, falei, nossa, elegeu, tá bom, vamos lá encontrar com as pessoas. E meio boba, porque tipo assim, eu não acreditava que tinha eleito. E quando elegeu, eu falava, tá, e agora? Aí eu me mudei de fato pra São Paulo, tranquei o curso, abandonei a universidade, vim pra cá, comecei esse trabalho nesse mandato coletivo. As palestras deram tempo? A palestra deram tempo, aí saí das palestras, ainda fazia vez ou outra, né? Até hoje ainda eu faço palestras, né? Mas não com a mesma intensidade que eu fazia naquela época, né? Mas hoje também melhor remunerada do que naquela época, então dá uma certa compensação. E comecei esse trabalho e vi que ali eu não ia ter muito sucesso, não ia muito longe. Por quê? Por quê? Por conta dessa loucura. Primeiro que virou uma síndrome do pequeno poder, todo mundo queria ter poder. Porque como era um mandato coletivo, tinha a figura do CPF, da pessoa, que era a pessoa que seria oficialmente deputada, e as outras pessoas seriam consideradas co-deputados, né? Que compartilhariam daquele lugar. Ninguém queria, todo mundo entrou no projeto sabendo que era assim, mas todo mundo queria o seu poder, queria o seu... Quando você sai daquele lugar ali, na sua intimidade, não te dá medo? Eu acho que já me deu mais medo. Desse medo, eu acho que eu já tive mais medo. Obviamente que a intensidade da violência contra mim aumenta todos os dias. Hoje eu vivo sobre escolta, carro blindado, uma vida praticamente como se eu fosse chefe de um grande cartel de drogas e não pudesse, não uma parlamentar eleita democraticamente, não. Parece que eu tô envolvida, que tem muita gente que
Essa é a minha dinâmica. Mas você de sente estar em vida. perigo. Eu sinto que eu estou em perigo. Eu sinto que eu estou em perigo o tempo todo. E eu não só sinto que eu estou em perigo, eu sou avisada que eu estou em perigo. Eu sou ameaçada de morte, né? Eu sou lembrada de que estou em perigo. Eu sou... Como que funciona na sua cabeça? Isso te motiva mais você encarar mais esses medos ou às vezes te retrai ou você recebe aviso das pessoas, Érico, olha o que você tá causando, calma, vai devagar. Você tipo, não tô nem aí, vamos pra cima. Eu acho que eu tenho adotado essa postura do não tô nem aí, vamos pra cima. Porque uma das principais coisas que esses agressores covardes querem é me imobilizar, me deixar assim, parada. Me deixar estática, me deixar apavorada pelo medo, me deixar desesperada com as barbaridades que eles escrevem, com as coisas que eles dizem. E obviamente que aquilo tem um impacto na minha vida, e inclusive na vida das pessoas que eu amo, que eu gosto. Quando minha mãe recebe mensagens, por exemplo, no telefone, minha irmã, quando eu tenho medo de publicar uma foto com meu noivo, com meu namorado, de não mostrar minha família, meus sobrinhos, etc. Porque, enfim, não quero expor essas pessoas, né, nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, o preço que eu pago dessas coisas todas, né, e do mal-estar, porque ainda que a gente esteja acostumada, não dá pra se acostumar com violência. E é todos os dias uma violência. Então eu sou agredida no meu trabalho por aquelas mulheres e homens que são meus colegas de trabalho e praticam violência contra mim. Aí eu volto pra minha casa, alguém vaza meu número em grupos nazistas e etc. E esses nazistas mandam mensagens no meu telefone. Só que eu sei que tudo isso é reflexo do incômodo e do projeto que eu tenho para esse país. Eu acho que eu cheguei num lugar que outra como eu ainda não conseguiu chegar. Talvez eu seja a primeira ocupando esse lugar. E eu sinto que eu sou um sonho da minha ancestralidade, da minha história, de pessoas que morreram, que foram agredidas, que foram violentadas, que foram escravizadas, que foram uma série de violências e elas sonharam com esse lugar. Elas projetaram uma existência como a minha no mundo. E aí isso me dá força, eu me sinto honrado. Então eu falo, não tem que parar, tem que se proteger, tem que denunciar, tem que encontrar esses criminosos, tem que punir esses criminosos, mas eu preciso continuar fazendo o meu Você trabalho. sente que isso é o seu dever de vida, vamos dizer assim? Eu sinto que esse é o meu dever de agora. Que eu estou cumprindo uma responsabilidade e uma tarefa que eu tenho agora. Dizer que é o meu dever de vida é muita coisa. Porque a vida é muito longa. Sim. E tem muitas portas que podem se abrir no meio do caminho. Mas eu acho que eu consegui fazer algo neste país, que é colocar uma travesti neste lugar de representatividade, de visibilidade, não só para a comunidade LGBTQIA+, mas poder falar para a sociedade, poder dizer que nós podemos representar os interesses de todas as pessoas, mesmo que elas não sejam igual a gente, abrir canal de contato e diálogo com muita gente, a quantidade de histórias que eu recebo de famílias que reataram com seus filhos LGBTs por conta da minha história, com a história da minha mãe, por conta das mães me adorarem e dizerem, meu Deus, olha, criar uma outra imagem sobre a gente. Então eu acho que eu tenho uma tarefa. E eu acho que eu tenho essa responsabilidade também do passado, assim. Quantas não morreram? Quantas não foram impedidas? Quantas não foram silenciadas? Quantas não puderam pegar aquele microfone e dizer o que precisava ser dito na cara daquela gente? Eu posso. Eu pago um preço por isso. Eu pago um preço por dizer as coisas que precisam ser ditas. Sabe, quando eu olho para esse desespero e penso, pois é, né? Vocês não imaginavam que nós chegaríamos nesse lugar. Você vê o desespero no olhar das pessoas um pouco eu lá? vejo, eu falo, vocês acharam que a gente não ia ser capaz de driblar a fome, o cárcere, a morte, a violência, o abandono, a prostituição? Vocês acharam que a gente não ia ter essa capacidade? Que a gente ia ficar vivendo ali num curralzinho social, escondida na margem, só na madrugada, atendendo o senhorzinho, a senhorzinha, a família tradicional, não tendo direito a... E de repente agora vocês acordaram e tomaram um susto. Porque nós chegamos e chegamos com um projeto, chegamos com convicção, chegamos sabendo o que a gente está fazendo. E isso choca, porque incomoda. Porque pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas trans não podem brilhar, não podem ter destaque, não podem ascender. A ascensão desses grupos sociais gera um incômodo generalizado nas elites, na burguesia, nas pessoas brancas, na branquitude, na cisgeneridade, porque não são as pessoas. Quando a gente fala dessas identidades, a gente não está falando do ser humano, a pessoa. A gente está falando de uma estrutura de poder que organiza a sociedade. Essas estruturas todas, elas ficam em paranoia. Elas falam, não,
Como Tá errado. Não tá, porque só essas pessoas têm o poder de se retratarem com destaque, com sucesso, com brilho. A gente só pode ou ser coitada ou tá pedindo alguma coisa. Se tem é porque alguém deu. Se tem é porque tem uma pessoa maravilhosa que abriu uma porta, que criou uma oportunidade. Então você deve a alguém. Nunca é mérito só seu. E quando é mérito só seu, vai ter um monte de gente que vai atrapalhar e prejudicar porque não se conforma que uma sujeita como essa ocupe esse lugar. Como assim? Agora, então, nós vamos ter que abrir mão dos espaços. É aquela história nos governos Lula passado, quando se dizia, a gente vai ter que viajar com a empregada? A gente vai ter o filho da empregada doméstica trabalhando, estudando na mesma universidade que o meu filho? Eu não admito isso. Eu não aceito isso. É como se a nossa dignidade, porque no fim do dia, é só isso. Sim. É só dignidade. A gente só quer dignidade. Uma casa pra dormir, comida, roupa pra vestir, uma moradia digna, uma alimentação digna, Sossego. uma saúde. Respeito, Aquilo né? que prevê o artigo 5º da Constituição brasileira, mas que não se aplica na realidade para todos os indivíduos, porque existe uma camada gigante, e aí eu vejo uma coisa muito importante. Todo esse desespero e quanto todo esse ódio é também uma resposta a tudo aquilo que nós já viemos fazendo até aqui. Né, pensar, Brasil, o último país do mundo a abolir a escravidão, ditadura militar foi ontem, né, mulheres passam a votar também ontem, nananana, uma série de direitos muito novinhos, muito prematurozinhos, e de repente a gente fala, caramba, olha o que essa galera tá fazendo. Essa galera tá fazendo política, essa galera tá fazendo arte, essa galera tá fazendo música, essa galera tá arrasando, tá fazendo tudo, tá em todos os lugares, tá entregando. Peraí, alguma coisa tá errada. Alguma coisa não tá no lugar onde deveria estar. Não era pra essa sujeita estar numa esquina, não era pro outro estar limpando uma casa, dirigindo um carro, sendo motorista. Como é que essa gente ousa? E aí isso me alimenta, sabia? Isso me dá força, porque eu olho pra isso e falo, pois é, vamos ter que dormir com esse barulho. Vamos ter que dormir com esse barulho porque a gente tá aqui, vamos ficar aqui, não vamos arredar o pé daqui e digo mais, vamos estar aqui melhor do que vocês, porque diferente de vocês, nós não nascemos em berço esplêndido e rolamos uma ladeira de privilégio. A gente construiu cada tijolinho do que a gente tem. A gente sabe cada noite em claro, cada lágrima, cada dor, cada medo, cada desilusão, cada desesperança que a gente precisou aguentar, enfrentar para chegar até aqui. Então, para nós, esse lugar tem um valor muito maior. E não só o valor da nossa própria história subjetiva, mas o valor de uma história inteira da gente que a gente carrega. A internet que é uma outra coisa que casa com isso. Eu acho que durante muito tempo, e ainda até um pouco hoje, a gente, enquanto espectro político, ficou muito atrás, correndo atrás do rabo da extrema-direita. Então, não, tem que desmentir a fake news, tem que... Eles pautavam o debate político e faltava uma agenda propositiva, positiva. E eu também tenho muita alegria e muito orgulho de saber que uma das agendas que tirou a gente desse lugar da defensiva é um projeto apresentado por mim junto do Movimento VAT, que é o fim da escala 6x1, que é uma resposta prática, para agora, com impacto real na vida das pessoas e que trazem uma esperança de volta para as pessoas. A gente não fica só indo atrás daquela narrativa falaciosa, mentirosa, abstrata, desenhada, fantasiosa que a extrema-direita fica dizendo para dizer, olha, isso não pode, isso é mentira, isso não sei o quê. Eu acho que isso foi cansando um pouco as pessoas, sabe? As pessoas precisam de coisas pro dia dela. As pessoas precisam de uma linguagem que elas se conectem. As pessoas precisam de uma estética que as agradam. E aí é que eu percebo que aquela Érica flopada, coitada, jogada, xoxa capenga, não ia comunicar com mais ninguém. Ia falar com a bolha dela. Beleza, falo com a minha bolha, com quem tá aqui Falar pros compartilhando. convertidos. Exatamente. Mas quando eu comecei a dizer, bom, isso daqui não vai me dar legitimidade de nada. Eu vou continuar sendo quem eu sou. E que bom, porque eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou. Eu amo ser quem eu sou. Então por que eu não posso ser eu, literalmente? Pra que fazer uma personagem? E aí eu comecei, então, a flertar com essa coisa de vamos ser diva pop da política, vamos brincar com essa... E isso foi extrapolando as possibilidades de escuta, porque saiu desse lugar de uma comunicação só do problema, só da bad, só do que não pode, só do que é... Pra uma coisa assim, olha, a gente pode, nós vamos fazer, vamos se empoderar, quais são as saídas, e começar a apresentar proposta. Então vamos indo pelos caminhos que são tangentes às pessoas, de fato, trazem alguma coisa, e vamos trazer para ela uma política mais divertida, uma política mais pra cima. Atual. Uma política mais atual, mais up, etc. E aí eu acho que eu fui vendo a esperança sendo devolvida para as pessoas. Seja com propostas como o fim da escala 6x1, que as pessoas ficam assim, meu Deus, deputada, obrigada, eu não aguentava mais. Quando vai ser? Quando vai ser? Que horas vai ser? Não posso andar na rua. Que isso é um...
esse movimento Red Pill, eu vejo que é uma doença social mundial, assim, porque eu nunca vi tantos relatos, tantas mulheres serem assassinadas, violentadas, enfim, tá acontecendo muito isso. E o que eu tô vendo é que cada vez mais essas pessoas têm orgulho de serem assim, bater no peito, falar, eu sou assim mesmo, e é isso mesmo que eu acho. E trazer a mulher pra uma sub-raça ali. Eu vejo que é um discurso bem parecido com o nazismo mesmo, Sim. assim. Se você trocar negros e judeus por mulheres, é o mesmo discurso. Como é que a gente começa a agir contra isso? Porque eu tô vendo que é algo mundial mesmo. Recentemente eu tava no México, e aí passeando pelo centro do México lá, tava tendo uma manifestação de mulheres assim muito forte também sobre misoginia, os caras que são Red Pills, e eu vejo que isso é um problema muito latente hoje, de agora, assim. E eu vejo que, sei lá, não tô vendo nada meio que ser feito pra isso, eu tô vendo que na internet isso tá correndo solto, sabe? Internet, Discord, enfim. Eu não sei se você... Bom, são muitas camadas São. isso. E é um problema muito grave, Qual a sério. importância da gente criminalizar isso? Então, nós tivemos, eu não sei se vocês acompanharam, mas o Senado aprovou um projeto de lei que criminaliza a misoginia, e isso é fundamental, porque a gente não pode naturalizar ou tratar como liberdade de expressão, como opinião, como qualquer... É crime. Se você trata uma pessoa como inferior, se você, como foi aquele... coronel, sargento, tenente, sei lá qual era a patente daquele monstro da polícia militar aqui de São Paulo que matou a esposa, que também era uma coronel da polícia militar, e ele escreveu, né, numa carta, num papel, eu te trato com amor, carinho e respeito como macho alfa deve tratar a sua fêmea beta, né? É um discurso... É um discurso doentio, e isso é uma expressão radical do que acontece em camadas maiores ou menores. Tem crianças, né? adolescentes replicando esses discursos. Tem isso que é maluco. crianças, tem comunidades Tem gente que acha na divertido isso. internet, e tem políticos que acham que tá tudo bem. Tem políticos que acham que você apresentar um projeto e avançar com um projeto que criminaliza a misoginia é atacar a liberdade de expressão, é colocar homens contra mulheres e é não permitir que homens possam dizer o que eles querem. E aí a gente se pergunta, mas o que esses homens querem dizer? Que essas mulheres são lixo, que são cadelas, que não têm dignidade? Porque se for isso, não dá mesmo para autorizar. A gente não pode naturalizar sobre o viés e a máscara da liberdade de expressão o crime, porque senão tudo vira liberdade de expressão. Eu posso ver uma pessoa negra na rua e falar que ela é uma macaca e tá tudo bem, porque isso é liberdade de expressão, não é crime. Sim. Eu posso chamar uma pessoa trans de traveco, de qualquer outra coisa, porque é liberdade de expressão, não é crime. Eu posso desumanizar o outro pelo que ele é e garantir que, é minha liberdade de expressão. Mas espera aí, a liberdade de expressão tem um limite constitucional. A liberdade de expressão não pode ser a liberdade da criminalidade, a liberdade da ofensa, a liberdade da desumanização do outro, a liberdade de empurrar para a morte uma outra pessoa. Então a gente precisa lembrar que tem um projeto na Câmara da criminalização da misoginia, que inclusive eu já procurei o presidente Hugo Mota para pedir, se não fosse votado de imediato no plenário, porque eu acho que tinha que ser direto para o plenário. Mas há uma resistência por parte dos líderes. Que, como a gente abordou aqui a misoginia, eu vejo algo que só cresce, e a gente vê um crescimento muito absurdo a partir de 2020, e de 2024 até 2025 eu vi que cresceu 88% mortes seguidas das ações policiais. Como que a gente faz pro jovem negro periférico, a menina jovem, andar tranquila na periferia? Porque não tá dando. Tipo, a viatura esbarra em você, vão tirar... O próprio policial desce pra tirar uma satisfação com você, te mata. Tem policial dando estilingada, jogando pedra na população na rua por diversão. O que a gente faz? Não são eles que eram pra nos proteger? Deveriam ser, né? Mas a gente tem visto que, na verdade... Deveriam ser em muita tese, porque na história da polícia, ela nunca protegeu de verdade o cidadão, né? Essa militarização da polícia, né? Essa polícia militar que vem da ditadura, que vem dessa ideia, desse mecanismo, desse modelo de polícia, que é muito repressiva. Não é uma polícia da contenção, do equilíbrio, da organização. É uma polícia da repressão. É uma polícia da violência, e aí vai elegendo os alvos, os territórios, os corpos que são, pode ser morto, porque a gente coloca, finge que tinha uma droga aqui, que era o tráfico, que era não sei o que. Nós vimos um aumento da letalidade policial no governo Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, absurdo, que traz para ser secretário de Segurança Pública um ex-coronel, tenente, eu nunca lembro as patentes dessa gente, sabe? Mas é alguma coisa da rota que era
um sanguinário, né? Que era uma pessoa que todo mundo sabe, que fazia, que acontecia nas forças policiais, etc. Inclusive foi voltou para a Câmara para ser relator do PL antifacção, fez um PL antifacção que era assim, misericórdia, isso é antifacção ou isso é anti-gente pobre? Isso é anti o território da favela. Isso quer criminalizar até mãe, que muitas vezes tem que abrigar um filho. A mãe não tem culpa. Às vezes o vizinho não tem culpa. E aí o PL era uma coisa horrorosa. Uma coisa. Esse é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que tem frases absurdas, que diz que a abordagem dos Jardins não é a mesma abordagem da cidade de Tiradentes, de não sei aonde, que tem que abordar de maneira diferente. Nós temos uma cultura de polícia militarizada no Brasil que está ancorada pelo racismo, pelo genocídio e pela violência. É preciso fazer uma reforma na cultura e na maneira como as polícias se relacionam com a sociedade, né? E, obviamente, tem muito policial honesto, decente, trabalhador, que está se lascando, mas as estruturas ainda não são dominadas por essa parcela desses policiais. Às vezes o policial nem entende que ele tá ali Tipo, o que eu vejo é que o Estado, às vezes, pega o bom policial, porque, pô, eu sou amigo de vários policiais. Sim, tem muitos bons policiais. Só que eu vejo que, no final das contas, eu falo assim, pô, será que eles não fazem o raciocínio que tá eles contra eles mesmos, assim, no final do dia? Porque, às vezes, o cara tá matando um semelhante ali. Amando de uma pessoa que tá de boa em casa, sabe? De boa em casa, crescendo, subindo, fazendo carreira. E muitas vezes esses bons policiais só se lascando, trabalhando com péssimos recursos para poderem atuar, né? Nós temos uma crise muito grande das polícias no Brasil, né? Nós temos essa ideia de que a segurança pública vai ser conquistada na força da bala. Nós temos uma ideia que foi fomentada nos governos anteriores de que quanto mais gente armada, quanto mais armas circulando na sociedade, mais segurança nós vamos ter. A gente percebeu que isso é uma falácia, que isso é uma mentira e que a polícia não é esta agente completamente da resolução do caos, da ausência da segurança pública. Isso está ancorado na ausência da educação, de oportunidade, na desigualdade. A gente quer resolver realmente esses problemas, a gente precisa ir para outro lugar, não é armando as pessoas, armando a polícia e legalizando a barbárie e a violência. E aí é engraçado que a barbárie e a violência, ela é só contra o corpo vulnerável, ela é só contra o corpo pobre. A gente não viu na Operação Carbono, que mostrou a relação íntima que a Faria Lima tinha com o tráfico, que a Faria Lima tinha com a criminalidade. A gente não viu tiro, a gente não viu sangue, a gente não viu nada. Um escândalo absurdo, né? Uma relação, assim, do mercado financeiro, as fintechs e o crime embrenhado, assim, lavagem, posto de gasolina, não sei o quê, nananana. Isso tudo foi de uma maneira pacífica e tranquila. Aí a gente pega as Mães de Maio, a gente pega os 19 que perdemos daquele baile de Paraisópolis, e aqui poderia citar inúmeros outros exemplos, e a gente vê que o modelo de segurança pública que nós temos hoje, muito ligado a uma ideia de guerra às drogas, como se, não, estamos combatendo o crime, estamos combatendo o tráfico, estamos combatendo... Que tráfico é esse, meu amigo, que você está combatendo, que a gente tem a Cracolândia no centro de São Paulo, um tráfico a céu aberto e muitas vezes... Fazer um raciocínio, né? Essa guerra às drogas que a droga tá ganhando faz anos, que a droga tem que mudar. E o pobre tá perdendo faz anos, porque não é uma guerra às drogas. É uma guerra à favela, é uma guerra à periferia, é uma guerra ao corpo negro. Porque quando a droga tá na Faria Lima, quando a droga tá dentro da política, ninguém guerreia contra ela. Diz a nossa Mona. A Mona, essa é a nossa Mona. Te amo, Mona. Ah lá, vamos lá. Maior mentira que já ouviu no Congresso? Maior mentira que eu já ouvi no Congresso? É. Que eles estão preocupados com o povo. Nossa. Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé, pelo amor de Deus, né? Eu amo Rihanna, uma diva, mas assim, Beyoncé Não compara. Não é. Para com isso, que você vai me colocar em guerra de fandom e eu sempre tô em guerra de fandom. É que a Rihanna parou até de fazer música, fazer Passou no outras seu coisas. lado, sai de cima do muro. Não, eu não sou em cima do muro, eu sou Beyoncé 100%. Eu sou Beehive até a última gota. Eu sou obcecada por Beyoncé. Eu falo de Beyoncé, eu sigo as páginas de Beyoncé. Eu vivo Beyoncé. Tudo que a Beyoncé faz eu acompanho. É até um pouco chato. Eu não gosto que falem mal da Beyoncé perto de mim. Eu defendo Beyoncé. Você ouviu ela no country? Eu ouvi ela no... Eu fui vê-la no Cowboy Carter. Você gostou? Eu amei. E ganhou álbum do ano. Foi. É álbum Caralho, eu do tenho muita ano vontade pelo de Grammy. ver um show dela. Não, O show dela deve não ser é um maluquice. show.
é um espetáculo. A Beyoncé, ela é mais do que uma cantora, ela é uma artista completa. Ela é uma mulher que, enfim, inspira, traz coragem. Ela é uma mulher que consegue... Ela traz excelência em tudo que faz. A performance é excelente, a apresentação é excelente. Está lá, e eu dei sorte, porque no show que eu fui, foi o primeiro show que o Jay-Z apareceu e eles cantaram junto depois de muito tempo, né? Eu chorei horrores. Eu chorei horrores. O Jay-Z entrou, aí trocou Drunken Love, que é uma música Nossa, minha. essa E música. aí liguei Essa música é sua? Ah, é uma música minha. Pô, essa música é muito boa, mano. Muitas músicas da Beyoncé são minhas. Eu poderia descrever Qual várias. que é a música que é mais você? Para! Essa é a minha música. Cara, é difícil dizer, porque assim, ó, Hit It do álbum Renaissance é uma música que eu fritei muito. All Night é uma música que eu amo, escuto, me toca, e eu já disse que eu vou entrar com essa música no meu casamento. Baby, all night. Essa não? Não, essa é Drunken Love. I'm sorry. Essa é Drunken I'm Love. so sorry. Drunken Love, eu amo de Essa é paixão. muito- Sorry, eu amo. O álbum Lemonade é um álbum muito chique. Eu amo muitas músicas do Lemonade, mas eu amo muitas músicas do Renaissance e eu gosto E o clipe Hands dela to no Heaven. Louvre? No Louvre. É, que é Apeshit. Eu amo essa música, só que essa daí já é uma coisa mais Trap, frita. né? Então, Sim. assim, Beehive até a última gota. Acho Beyoncé a maior diva da indústria nos últimos tempos, comparada a Princess, comparada a Michael Jackson. É uma mulher que tem uma performance impecável. Acho que ela chegou no mesmo patamar do Michael Jackson. Chegou, ela é chegou. comparada a Michael Jackson, ela entrega um show e ela entrega uma performance que a gente não vê há muito tempo. A mulher dança, a mulher canta, a mulher atua, a mulher faz tudo. Ela é simplesmente perfeita. Caralho, Mítico. Você já viu aquele show dela no Super Bowl? Você é louco? Não tem aquela hora que ela Com o para Bruno assim, ó? Mars, né? Não, tem um outro, que é só dela, que ela para Ah, assim, ela o- fala Super Bowl, 1, 2, 3, go, pá, para. Eu falo, nossa, dá meu salto, caralho. Eu quero pôr um Não, salto. ela é muito foda, é muito foda. Você quer pôr o salto? Ai, Eu queria saber desfilar, mas acho que eu vou quebrar o pé. Eu amei a sua interpretação de Beyoncé. Cê é Você, louco, caralho. você É. arrasou. Cê tem Você um molho. arrasou. Quem é Tem fã um da... molho. eu sou Beehive também. Beehive. Ah, você é Beehive? Alright. Não tanto quanto você, mas eu sou muito fã da... Mas que A tudo. gente- Sou muito fã a da gente Beyoncé. curte muito ela, Ah, mano. ela é tudo. E a irmã dela também, que é Ô, uma Beyoncé, diva. cola um dia aqui com nós. Gente, seria tudo. Seria chiquérrimo. Fala inglês aí, chama ela em inglês. Beyoncé, come here, please. For us. Yes. Sério, nossa, seria muito interessante. Sempre quando jogam nome internacionais, a Beyoncé. Você é louco, tipo, mas eu queria trocar ideia com a irmã dela, que A Solange. deu um cacete no Jay-Z. No Jay-Z. A Solange é tudo também, muito diva. A família Knowles é tudo, né? Porque a mãe também é Ô, uma a graça. filhinha dela, que Ai, isso, gente, velho. Ela a já tá Blue- representando, dançando. Não, ela tá entregando muito. Você viu? Muito. E quando ela entra no dela, show... ela começando toda timidazinha, meio durinha, mas agora ela Agora tá ela metendo arrebenta. E demais. quando ela entra no show é griteira, ela já tem uma fanbase assim, pesadíssima. E ela é um talento, ela é incrível, ela é uma criança. Bom, gente, Que ela imagina, inventar de fazer. você ser filha da Beyoncé, gente, vocês já pararam pra pensar? Tipo Imagina assim, o peso. Você acorda e sua mãe é a Beyoncé, Meu que dança, Deus, que canta, meu que compõe, Deus. que Eu toca. sou um de uma merda, maneira eu sou um absurda, merda. como o Jay-Z disse agora. Eu não sei o que é isso, sabe? E ela é uma seguiu coisa, os passos, né? é uma Muito coisa legal, absurda. uma Mas eu amo ser filha da responsabilidade. minha mãe, então tá tudo bem. Não, eu amo ser filho da minha mãe, É mas se eu isso. fosse filho da Beyoncé, eu ia falar assim... Caralho, mano, acho que eu ia ser um merda, Mítico. Não Eu ia, ser, não, eu ia ser muito mano. cuzão, pau no cu. Será? Um pouco. Aí eu acho que eu ia ser mais preguiçosa se eu fosse filha da Então, Beyoncé. Eu ia falar, então, Ai, amor, se não, vira. por favor. Não vou fazer por uma favor. turnê mãe, se dançando. vira. Mas todo é o problema dia, do foda. herdeiro, né? Aí a gente tem que falar um pouco disso, né? O problema, Exato. o problema do herdeiro. Adele ou Amy Winehouse? Putz, eu amo a Adele muito, mas Amy Winehouse é a minha segunda diva, amor, porque ela cantou as minhas dores. Amy Winehouse foi a trilha sonora do meu limbo, assim. Eu conheci a Amy Winehouse no começo das minhas dificuldades da vida e eu me encantei, eu me apaixonei pela voz, pela potência. Aquela mulher fez coisas Mas assim. o que ela abordava era muito... Mas o que ela abordava e o que ela vivia, a maneira como a Amy Winehouse vivia, a intensidade da vida da Amy Winehouse, a maneira, inclusive, como ela foi exposta, né? A mídia, os tabloides trataram muito. Uma menina muito jovem, né? Pensar que ela morreu aos 27 anos de idade. Então, era muito nova, que só queria ser uma cantora, que não queria ser nenhuma grande diva pop, mas que tinha uma voz impecável. E nas minhas dores, nos meus medos, nas minhas desilusões, em muitos momentos da minha vida, foi a voz da Amy Winehouse que me embalou. Então, eu tenho muito respeito por tudo que a Amy Winehouse representa, por tudo que ela fez. Eu descobri recente um documentário no YouTube muito caseiro da Amy Winehouse que eu Muito nunca bom. tinha.
Cara, porque esse filme que lançaram é uma porcaria, Eu né? não Esse vi. último filme, não perdeu nada. Uma historinha romântica, uma historinha mamão com açúcar, uma bobeira. Esse documentário, que eu não vou saber dizer o nome, mas enfim. É real. É real e é ela. Tá. É ela, é os amigos dela, é o começo da carreira dela e conta tudo. Tudo. A Emizinha no carro, fumando um baseadinho, compondo umas musiquinhas de boa, já aquela mulher, aquela voz, aquela e tudo. E a Amy Winehouse sendo encontrada morta no seu apartamento em Londres. Nossa, mano. E saída, né? Sendo levada. Então, Amy Winehouse é tudo. Lady Gaga ou Britney? Lady Gaga, apesar de ter fervido. Ela falou com os 2 sorrisos no rosto. Sorrisão, né? Não, eu vou explicar. Vocês estão querendo arrumar confusão, que vocês não sabem Free Britney, o Britney. que é o fandom Seu de pai é um- diva pop. Sério? Vocês não sabem o que é esse mundo. São enjoados. Então, mas enfim, mas eu não tenho problema porque eu amo Britney. Eu fervi muito com Britney porque eu era mais nova na época de Britney, mas eu fervi pontual. Tá. Um álbum ali, nananã. Lady Gaga, ela já veio. A gente viu ela nascer, né? E ela também já me pegou na fase da estranheza. Então, é tipo assim, eu era estranha. Quando você vê ela e de vestido de carne, você é uma Exato. maravilhosa. E aí tinha, sei lá, diva. Bad Romance, que é aquela 2 coisa. Dobermans. É, aquela coisa. E eu falava, gente! Ah, não, porque assim, Beyoncé sempre foi muito linda, muito Impecável, impecável, né? virginiana, maravilhosa. A Lady Gaga já não tinha medo de ser feia, de ser estranha, Sim. de nananã. E eu achava aquilo incrível. Sem falar que é uma puta de uma artista. Tá maluco. Que mulher, que artista fantástica, que produção incrível, toca um piano como ninguém, nananana. A mulher é foda, a mulher é foda. E ela também permitia a gente ser estranha, criava um lugar de pertencimento pra gente. Então eu gosto muito da Lady Gaga. Quando ela veio agora pro Gaga Cabana, eu tava doente, não pude ir, mas fiquei muito feliz porque eu tava fazendo uma ação com uma marca, e aí consegui passar os convites pra outras pessoas poderem ir. Mas eu fiquei arrasada porque eu não pude ir. Gaga. Gaga. BBB ou TV Senado? Ai, BBB, mas assim, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa, nenhum nem outro, porque eu prometi que eu ia assistir. O único BBB que eu assisti mesmo foi o BBB da Juliette, da Carol Conká na pandemia, que Sim. o Brasil inteiro assistiu, Sim. vibrou e viveu. Eu nunca fui BBBzeira, e esse BBB eu queria assistir. Tem a Ana Paula Renault, nananana, que a gente espera que ganhe, que seja campeã. Não sei se é hoje, se é amanhã, mas gente. Acho que é hoje, né? É hoje já? Já acabou? Se não acabou, vota na Ana Paula. Vai por acabar. favor. Vai acabar hoje. Eu não assisto, mas os meus fandoms todos fazem coisas, fazem campanha. Mas assim, não dá pra mim escolher TV Senato. Porque a luz é ruim, a filmagem é ruim, o ângulo é ruim. personagens. Eu me arrumo inteira. Eu chego na câmera me sentindo uma deusa. Nossa, hoje eu vou botar pra quebrar. Aí, corte da minha fala. Parece que eu sou um bicho. Porque a luz é, sei lá, é uma coisa péssima, uma coisa horrível. Então eu gosto do audiovisual, eu gosto de uma boa imagem, sabe? Eu namoro um fotógrafo, um diretor, um videomaker. Então, assim, eu tenho um Foi ligeira. apreço. Olha, você acha que está boa a imagem? Coloca nela, ó. Não, a luz de vocês é ótima. Gostou? A luz de vocês é ótima. Ótima. Então, assim, eu prefiro BBB porque entretenimento traz leveza e eu não preciso ficar ouvindo babaquice. Melhor. Agora é a treta. Ai, Ela meu achou que Deus antes era a do treta? céu. Pablo Vittar ou Glória Groove? Ai, gente, eu vou ficar com a Pablo dessa vez. Eu amo a Glória. Mas eu vou ficar Também com a amo Pablo as porque duas. eu tenho uma relação maior com a Pablo. Eu tenho uma intimidade maior com a Pablo. Eu converso mais com a Pablo. Eu sou mais amiga da Pablo. Ela é muito gente E boa, a Pablo a Pablo E a é Glória querida, a Pablo é ótima, a Pablo é uma diva, a Pablo é tudo. Eu amo a Pablo Vittar, ela é meiga, ela é fofa, ela é uma dragzona enorme, sabe? Chique, linda, maravilhosa. A Glória é incrível, faz ótimas coisas, a gente sempre se vê, sempre. Mas eu não tenho a mesma troca com a mesma intensidade. Então, se eu tenho que escolher. Se eu pudesse, eu ficava com as duas. Mas já que eu preciso escolher, eu vou Aqui ficar é com uma a Pablo, escolha. mas eu amo Glória Groove. Faustão ou Gugu? Gugu, por causa que eu. Né, mano? Jeitinho, Banheira. Gugu, né? As Não, lendas mas é por urbanas. causa que a minha avó. Sovereign Cortex. Biohack your mind. Unleash peak performance.